Olá, no nosso primeiro vídeo falamos sobre a configuração e aplicação do Shaft Align. Vimos os módulos e menus de navegação para configurar o instrumento para iniciar as medições. E agora vamos trazer para a prática toda a tecnologia e princípios que a Proof Technique utiliza para alinhamento. A Proof Technique tem 3 regras básicas para um processo de alinhamento, onde ela define 3 etapas que devem ser seguidas. A primeira dela é dimensões, então você precisa informar para o instrumento as dimensões geométricas para que depois ele faça a leitura e defina todos os planos de correção. Em seguida, medir, depois resultados. Então nosso primeiro passo é inserir as dimensões. Para inserir as dimensões, eu preciso montar algumas instrumentações nos eixos da máquina para realizar a leitura. Então, nós temos a haste, que vai ser fixada no eixo. Essa haste ela é trabalhada para que ela apoie 100% ao eixo, evitando que ele fique com inclinação, que isso vai dar diferença na sua leitura. Tem uma corrente de fixação. Para fixar essa corrente e a haste ao eixo, basta passar. Ela tem um campo onde tem uma trava para o elo, você vai passar o elo, travou e faz o aperto, utilizando a porca de aperto. Então está travada e fixa. Essa haste deve ficar bem firme para que não haja movimentos durante as medições. Temos que utilizar esse dispositivo dos dois lados. Existe também no mercado as hastes magnéticas. Então a Proof Technique ela oferta a base magnética, que pode ser utilizada também. Nela você não tem a corrente, o magnético vai direto aqui no eixo. Então fixamos as hastes, agora iremos colocar os medidores. Para o Shaft Align, a tecnologia aplicada é de único laser, como todos os alinhadores da Proof Technique, porém ele tem um sistema que emite o laser, esse laser vai bater em um sistema que é um prisma ou um espelho. O laser bate no prisma e retorna para dentro do detector, onde ele vai cair no plano de detecção e será definido ali o paralelismo e a angularidade formada. A angularidade ela é visualizada, pois o laser vai bater no prisma e retornar formando um ângulo, e o paralelismo é quando ele vai sair fora na direção paralela. Importante na montagem utilizar essas capinhas de proteção, porque aqui você vai poder direcionar melhor o laser de aplicação. Então, para ligar o sensor e laser, você precisa clicar no botãozinho que está na parte traseira dele. Para carregar é na parte superior. Então, vamos montar o sensor nesse momento. Sempre há uma dúvida de qual máquina montar o sensor ou prisma. No caso do Shaft Align, é muito simples, basta olhar pela imagem também representada na tela do aparelho, no 3D, que o sensor ele fica na máquina fixa. Então, como ele emite também o laser, o melhor ponto de fixação dele, ou o melhor ponto de montagem dele, é na máquina fixa. Atenção para não montar ele de cabeça para baixo, ele tem uns LEDs indicativos na parte superior. Estou montando ele na máquina fixa. Aqui é a minha máquina fixa, né? O S de standard, o M de máquina móvel. Depois, montamos o prisma. Ele também tem aqui uma direção baseada, uma referência baseada nos escritos atrás dele, para posicionamento. Faço uma aproximação aqui, importante, ajustar muito bem no início para que ele não saia tão fora durante as medições. Ok, apertem bem as hastes para elas não movimentarem durante o processo de leitura. Aqui está um pouco centralizado, eu já consigo agora ter o laser batendo no espelho e retornando, ou batendo no prisma e retornando aqui para o detector. Voltando para a tela do aparelho, ele me pede algumas informações para realizar essas medições. Então, uma delas é a distância entre os cabeçotes. Então, eu pego a trena e vou medir a distância entre os cabeçotes. No meu caso aqui está dando 90 milímetros. Depois, ele me pede a distância entre o centro do acoplamento e o centro do cabeçote. 45, ele já deu aqui a metade, mas é importante vocês medirem para ter certeza que é o 45. Então, 45 no meu aqui. O diâmetro do acoplamento, como falamos, ele é importante porque a relação entre o gap e o diâmetro vai dar a relação angular. Então, o meu acoplamento aqui é conhecido que ele tem 50 milímetros de diâmetro. Depois eu tenho a distância do centro até o primeiro pé, 60 milímetros. Depois eu tenho a distância entre os dois pés, 90 milímetros. Então eu inseri as dimensões, a rotação da máquina também é importante porque a tabela de tolerância do alinhamento vai ser baseada na rotação da máquina. Você pode inserir 3.600 RPM, pode inserir
1.200 e assim por diante. Então, essa rotação que você inserir aqui, ela vai ser a que vai ser levada em consideração para a tabela de tolerância do alinhamento durante o processo. Essa tabelinha, a Proof Technique utiliza dentro dos instrumentos, é baseada na rotação, trazendo a melhor qualidade do alinhamento possível. Então, aqui inserimos as dimensões. Você pode escolher o tipo de acoplamento que vai trabalhar. No nosso caso aqui é o acoplamento flexível, então vou manter ele. Depois de ter inserido as dimensões, nós vamos fazer um processo que muitas das pessoas gostam de pular ele, que é o famoso pé manco. Então, selecione aqui na parte superior pé manco. O laser está centralizado, então não precisa ajustar o laser neste momento. Posso começar a medição de pé manco. Na parte inferior, ele já descreve como vai ser feito esse processo. Olha lá, toque em qualquer campo para iniciar a medição de pé manco. Só que observe que a minha máquina móvel está desse lado e ele está me mostrando um motor desse. Eu posso retornar ao início do processo aqui, dimensões, e inverter a posição da máquina, clicando no Viewer, olha lá. Então agora eu tenho um motor desse lado, que é móvel, e a bomba desse lado, que é a fixa. Então agora vamos no pé manco. A informação é, escolha um dos campos, toque nele e solte esse pé. Então lá, cliquei no primeiro pé, ele pede, no caso do Shaft Align, para você posicionar o sensor em uma direção, até que atinja aquele campo verde. Então posicionei aqui no campo verde. Agora ele fala, solte o pé, ele vai guardar e estabilizar, confirme a medição, pode apertar o pé, veja que é bem intuitivo, né? É fácil de fazer. Agora escolho o segundo pé, tenho que repetir esse procedimento para os 4 pés. Soltei o pé, ok. Vamos agora apertar o pé da máquina. Escolho o terceiro pé, solta, aguarda estabilizar. Estabilizou, confirma, aperta o pé. E agora o último pé. Clico no último pé, solta, estabilizou, confirma e aperta. Se um desses pés tiver uma variação com mais de 6 centésimos, é considerado que essa máquina tem um pé manco. No nosso caso, lá, a carinha ficou sorrindo, porque todos os pés estão abaixo dessa tolerância de 6 centésimos, trazendo assim uma condição boa da máquina. Então agora nós podemos iniciar assim o processo de medição. Então depois da dimensão, medição. Na medição, você pode escolher os modos de medição. No Shaft Align, você tem no canto superior aqui, escrito assim, relógio ativo. Então você pode clicar nele, que é o modo de medição, onde você vai posicionar o sensor em até 8 posições para fazer a leitura, independente para qualquer lado que você quiser girar. Ou você pode escolher o modo estático, que normalmente é utilizado para máquinas posicionadas na vertical, porque aqui você desativa o inclinômetro da máquina. Nós vamos escolher então o modo relógio ativo. Observe na imagem de cima o sensor, olha lá, o laser envia um sensor no prisma e esse laser retorna para dentro do detector para ser validado. No nosso caso aqui, ó, eu posso clicar aqui no laser centralizado, aqui, ó, laser centrado, onde tem uma bolinha vermelha, eu cliquei nela. Observe que ele abre para mim o plano que eu posso ajustar esse plano lá. Ajustei para que ele fique o mais zerado possível, para que a leitura não sofra nenhuma interferência durante o processo. Ok, zerei ele, confirma essa leitura, essa configuração, desculpa. Agora nós vamos iniciar a leitura. Para iniciar a leitura, eu vou posicionar minha máquina. No meu caso aqui, que eu quero fazer um giro maior, vou posicionar ela nessa região. Você pode começar de qualquer lado que quiser. Eu quero começar daqui para me trazer ela um pouco mais. Então, tem que girar um pouquinho mais para cima, para ativar. Ok? Olha lá, ó, ativado o M, clico no M. Uma leitura foi realizada. M ativado. De novo, 2 leituras. 3 leituras. Observe que está amarelinho. O amarelo quer dizer que essa máquina ainda não está com uma condição boa de leitura. Tem que estar no mínimo verde. Vou ler mais uma posição. M, outra leitura. Opa, ok, agora ele já fez medição suficiente. Mas eu quero fazer mais medições. Quanto mais medições você fizer, melhor é. Então fizemos a medição até ficar na condição verde, que é satisfatório de leitura. Ali eu tenho a qualidade da medição, a rotação que foi feita
e o número de leituras. No lado direito eu tenho informações do desalinhamento vertical, angular e paralelo. Então o angular está dando 1/100 e o paralelo está dando 0,99. A horizontal eu tenho o angular com 0,1, né, 1/100, e o paralelo com 0,4. Observe que a horizontal, essa máquina está boa, ela está azulzinha, considerada que está no nível de excelência. Já na vertical ela está vermelho, o vermelho quer dizer que não está bom. Se tivesse verde, quer dizer que estava ok, mas no nosso caso então é deixar azul. Então a Proof Technique ela tem também como referência precisão, qualidade e repetibilidade. Então é muito importante que você faça esse mesmo processo 3 vezes para você garantir a repetibilidade da medição, e a Proof Technique deixa você ver essa tabela para justamente comprovar que há repetibilidade na medição. Então é importante você fazer a medição para comprovar a repetibilidade. Então podemos fazer as medições voltando na máquina, no ponto onde começamos. Habilito a medição. Então M, fiz uma leitura, giro ela mais um pouquinho, habilitou uma segunda leitura. Faço uma segunda leitura, giro mais um pouquinho, habilitou uma terceira leitura, coleto ela, mais uma leitura, ficou verdinho, tá ok. Vou repetir esse processo 3 vezes, então já fiz 2, vou fazer mais uma, volto lá no ponto onde eu comecei, clico no M de novo, medir. Nesse processo eu estou garantindo a repetibilidade da medição. A Proof Technique utiliza a variação entre 2 a 3 centésimos aí como tolerância. Então, se variar mais do que isso, há algum erro na medição ou não foi uma medição muito bem feita, então não tem a qualidade boa da medição. Mais um passo. Ok, vamos ver agora o resultado. Então, eu tenho aqui, na parte superior aqui do desalinhamento, eu tenho informações aqui que eu vou clicar nela, VH lá, cliquei. Ele abre para mim a tabela de medição, onde eu vou ver as medições vertical, angular e paralelo, horizontal, angular e paralelo e a qualidade da medição. Então, observe que o angular da vertical está com, na primeira medição, 1/100, na segunda 3/100, na terceira 3/100. Tá ok? 2 centésimos de variação. A paralela, 0,99, 1,04 e 1,06. Também tá ok. A horizontal angular, 1/100, 1/100, 1/100, a paralela, 4 centésimos, 5 centésimos e 5 centésimos. Ou seja, ele comprovou para mim repetibilidade da medição, que é uma das qualidades da Proof Technique. Então, aqui também eu consigo vir aqui embaixo, clicar no Q, para ver a qualidade da medição. Então, olha lá, eu tenho o número de pontos. Poderia ser maior, lá, atingir só 80%. A meta é sempre deixar azulzinho, tá? Quanto mais azulzinho tiver aqui, melhor fica as suas medições. O ângulo de rotação foi 85%, foi bom. Desvio padrão, desvio da elipse e distribuição de pontos. Então você consegue ver também a qualidade da sua medição para às vezes melhorar. Tá rodando muito rápido, gira um pouquinho mais devagar, tá tendo movimentos bruscos, então você consegue avaliar através da qualidade aqui. Agora eu tenho, depois das dimensões, a medição, eu consigo ver então o resultado. Vou clicar aqui em resultado. Ele me mostra o resultado da vertical e da horizontal, angular e paralelo. Do meu lado esquerdo, vocês estão vendo a imagem do motor, mostrando que eu preciso, com a setinha para cima, subir ele 1 milímetro e movimentar ele 0,3, 0,4 para o meu lado. Quero ver só a vertical, eu clico no V, ele me mostra só o comportamento da vertical para correção. O H, ele me mostra o movimento horizontal. Nesse caso, lá, o H já está até bom, está com carinha sorrindo. O V lá, carinha triste, quer dizer, precisa ser corrigido. Eu posso observar isso em 2D ou 3D. Aqui é a imagem em 2D, só tem as linhas de referência dos eixos, mas vamos observar em 3D. Vamos inicialmente mexer na posição vertical. Então, eu clico aqui no íconezinho vermelho aqui do motor, que é para ativar o modo live, que é ao vivo. Eu quero fazer uma medição agora ao vivo. Cliquei nele, tenho que posicionar o meu dispositivo nessa linha verde, para ele identificar onde ele está. Ok, o modo de medição ao vivo foi ativado. Agora eu vou soltar os pés da máquina, observe lá o comportamento. Ó. Ela já começou a mudar o comportamento, só de eu soltar os pés. E eu vou inserir o calço de 1 milímetro que ele está pedindo para colocar como correção. Importante, do meu lado direito eu tenho as informações do desalinhamento angular e paralelo. Na imagem eu tenho o que devo fazer
para zerar ainda mais o desalinhamento da máquina. Para zerar ele, eu tenho que fazer essas conversões aqui, mas a nossa meta é que essa condicional fique no ponto de excelência. Então atingiu o azulzinho ali para a gente estar liberado a máquina, está excelente. Se ficar verdinho, que essa máquina está ok. Em alguns casos vai ter problema de base, de acoplamento, que você não vai conseguir a excelência, mas um ok já está suficiente. Então vamos agora inserir o calço no pé dianteiro de 1 milímetro. Interessante vocês terem calços já calibrados, cortadinhos, para que não tenha que ficar fazendo recorte de calço ou coisa do tipo. Esse tipo de atividade acaba gerando rebarbas e depois o alinhamento não fica zerado, né? Fica difícil de zerar a máquina. Vocês estão vendo aí em tempo real, né, o comportamento dela. Então, olha lá, inserimos o calço. A carinha ficou até sorrindo, mas ainda a máquina está solta. Vou conferir se a horizontal saiu de posição. Quando eu cliquei no H, ele pede falando que eu estou mudando de plano. Eu falo que sim. Se eu tivesse que mexer na horizontal, olha lá, ó, eu soltei um pouquinho aqui, olha lá, a horizontal, ó. Ela saiu fora, a carinha ficou triste, então eu preciso corrigir ela agora. Então eu preciso empurrar essa máquina um pouquinho para lá. Traseira dela. Então vou encostar aqui. Olha lá, começou a empurrar ela. Olha lá, verdinho ficou ok. Opa, beleza. Carinha sorrindo na horizontal. Carinha sorrindo na vertical, vamos ver. A vertical agora nós vamos apertar essa máquina. Interessante que esse aperto seja feito na diagonal. Então, suavemente aperta um pé, depois o outro, outro, e vai apertando aos poucos para essa máquina ir assentando e você não perder referência nela. Muito cuidado ao fazer as movimentações da máquina na horizontal e o parafuso começar a criar um ângulo, essa máquina vai começar a subir. Você pode achar que ele está melhorando, mas na hora que você for apertar, o parafuso vai puxar a máquina de novo para a posição dela, aí sai tudo fora. Por isso que é bom você acompanhar em tempo real os apertos. E se a máquina estiver muito pesada ao movimentar ela na horizontal, verifique se os parafusos estão bambos. Se ele tiver, pode ser necessário às vezes fazer um bilongo do furo ou coisa do tipo, devido a não ter mais disponibilidade de movimentação. Então aqui agora eu vou apertar o pé dianteiro um pouquinho, apertar o pé traseiro um pouquinho, pé dianteiro um pouquinho, diagonal, pé traseiro um pouquinho, pé dianteiro um pouquinho, pé traseiro um pouquinho, pé dianteiro mais um pouquinho, pé traseiro um pouquinho, pé dianteiro mais um pouquinho, sai um pouco fora ali, olha lá, ó. Apertar o pé traseiro, pé dianteiro, ok, todos os pés apertados, mexer muito não que tá saindo fora. Então, pés apertados, torqueado, cachorrinho encostado. Temos agora a vertical e a horizontal no nível de excelência. Ok, confirma a minha medição. Finalizado as correções, vamos fazer uma nova medição. Então você posiciona ele em um ponto, clica no M. Vamos chamar isso de medição final, né, para conferir se realmente ficou bom ou não. Clico no M. Clico no M. Olha lá, já tenho as medições, mas ainda está amarelinho, não está a melhor condição de medição. Verde. Ok, medição mostrou que a vertical e horizontal agora está alinhadinha, tudo azulzinho, né? Condição boa. Eu consigo agora, nos resultados, carinha feliz na horizontal, carinha feliz na vertical. Posso salvar essa medição. Então, vou colocar um nome para ela aqui. Shafter. Posso gerar um relatório. Nesse relatório, posso colocar o logotipo da empresa, informações sobre o alinhamento da máquina. A localização vai ser a área que você está fazendo a medição. Vou colocar Shafter aqui. O nome do operador que realizou o alinhamento. Algum comentário de área. Importante, você carregar as primeiras leituras realizadas na máquina, para que você tenha o antes e o depois. Então você tem que habilitar aqui, ó, resultado tais como encontrados. As tolerâncias vão ser baseadas na rotação e baseadas pelo que a Proftechnic descreve. Então deixa ativado. Se for uma pelo usuário, você insere ela aqui. Pé manco, nós fizemos, então vamos ver também o resultado de pé manco. Se tiver folga axial, que você mediu em campo, você pode sobrescrever ela aqui e salvar. Então agora você pode pegar esse relatório em PDF, inserir ele no pendrive, então você vai ter um pendrivezinho,
conecta ele no cabo que vem junto com o instrumento. Esse cabo vai ser conectado na porta tipo C do aparelho e você já vai imprimir diretamente no pendrive. Ou você pode visualizar ele também aqui no aparelho para ver como ficou esse relatório, clicando aqui na lupazinha no canto inferior esquerdo. Ele está gerando um relatório aqui que vai vir todos os detalhamentos da atividade que você fez, desde o início, o número de medição que foi realizada e assim por diante. Então, olha lá, o relatório vem a localização, o ID do ativo, o operador que fez o alinhamento, as dimensões da máquina, o número de leituras que você fez lá na primeira, lá como encontrado, você fez 3 medições para confirmar a repetibilidade, depois como deixado, o tipo de medição que você usou, né, relógio ativo, olha lá, a informação de como encontrado e de como deixado, as tolerâncias dos acoplamentos que foram utilizadas, a medição de pé manco e a assinatura aí do usuário. Então você pode pegar esse relatório, transformar em PDF, enviar para um cliente, salvar isso numa pasta e ter essas informações aí de alinhamento da máquina. Então observe que usando a tecnologia do Shaft Align é muito simples de fazer a medição, é muito simples de fazer a correção. E a Proof Technique utiliza como referência sempre ter repetibilidade, precisão e qualidade na medição. Temos também dentro do instrumento da Proof Technique a função de alinhamento de máquinas na posição vertical. Então basta clicar aqui agora em novo circuito, habilitar a medição na posição vertical. Ele vai trazer agora a máquina na posição vertical, desligando o inclinômetro presente no instrumento, no detector e no laser. Você precisa inserir para ele as informações de rotação, de âmbito do acoplamento, a distância entre os cabeçotes, então vamos imaginar aqui 200 mm, a distância entre o primeiro cabeçote e o centro do acoplamento, vou colocar metade, 100, e a distância da face do flange até o centro do acoplamento, para que ele possa agora realizar a medição. Nesse caso, você vai poder vir aqui, clicar na máquina, selecionar o tipo de flange, definir o número de parafusos que você tem, porque agora a correção ela está sendo focada no ângulo gerado por essa máquina. Porque como tem flange, normalmente o paralelo já está mais centralizado. Você define o número de furos que tem de parafuso, porque os calços vão ser colocados no parafuso. Então aqui no caso é 8, você pode colocar a distância entre os parafusos. Você pode mudar o formato para círculo, retângulo, de acordo com como a máquina é em campo. Ao mandar medir, ele agora vai te pedir posições. Então você vai ter que definir que o primeiro parafuso é o ponto 0, vai girar 3, 6, 9 e realizar a medição. Depois ele vai te dar o resultado de correção de cada ponto. Então vamos dar um exemplo aqui. Imagina que é o ponto 0. O segundo parafuso. O terceiro. O quarto. O quinto. Vamos ver o resultado. Então eu clico aqui em aceito. Olha lá, quando eu peço o resultado, aí pediu as dimensões. Ele vai me dar lá o resultado de calço a ser utilizado em cada parafuso, do 1 ao 8 que eu defini. Eu preciso definir melhor as distâncias e ele me mostra as correções como vão ser inseridas nessa máquina. Então esse é um método de alinhamento na condição vertical que também é ofertado no alinhador Shaft Align. Em algumas situações, chegamos na máquina, ela está muito desalinhada, o que impossibilita às vezes do leitor ter precisão na leitura, porque o laser bate no prisma e não consegue retornar no detector. Essa situação também acontece em máquinas onde temos distâncias maiores entre acoplamento. Então imagine uma torre de geração onde você tem um eixo de transmissão ali, né, um espaçador que tenha mais de 3 metros. Qualquer variação angular, ele vai pegar essa diferença e talvez não vai ser observada aqui no detector. Neste caso, a Proof Technique tem uma ferramenta que permite você fazer um pré-ajuste para tentar melhorar ainda mais o seu alinhamento. Depois você vem com a precisão. Então seria como se fosse um pré-alinhamento. Então começamos a fazer a medição. Ao girar o eixo, vou girar o eixo, você vai observar os pontos de medição. Quando ele der fim do laser, você pode movimentar o seu prisma para que ele consiga fazer a leitura. Então, olha lá, consegui fazer a leitura. Que o aparelho está identificando isso, que houve um movimento para ajuste, para que ele vai compensar isso depois. Com isso, você já consegue fazer uma leitura da máquina. Aqui também saiu fora. Você consegue fazer uma leitura da máquina para que você tenha os resultados dela e faça um pré-alinhamento. O ideal é que não use essa ferramenta mais do que 2 vezes. Por quê? Senão você está simulando muito e começa a dar erro. Então o ideal, no máximo 2 vezes a utilização da ferramenta. Então seria o que eu faria aqui agora, de aproximar um pouquinho só para fazer essa leitura. Consegui fazer uma leitura, então agora eu faço uma aproximação da máquina, depois eu volto e faço a leitura para fazer com precisão o alinhamento. Vimos nesse vídeo
que o Shaft Align é uma ferramenta que permite você ter precisão, qualidade e repetibilidade. Uma ferramenta poderosa para você usar na sua indústria alinhando máquinas. Agora que temos essa poderosa ferramenta de precisão em nossas mãos, vamos alinhar as máquinas e deixar nossa planta com confiabilidade total. Um grande abraço.